Olha o sumido. Uau, tá é bonito. Opa, guerreiros de manga da hora. Opa, sedentos por conhecimento. Vamos lá para mais uma aula. Um vídeo. Aqui eu ensinarei para vocês a questão da função cosseno, no sentido da sua definição, da sua propriedade, do seu gráfico, e também, para não deixar de mão, vamos fazer uma atividadezinha também, tá certo? Não se preocupe. Vamos lá. Eu gostaria desde já de começar na definição dizendo o seguinte. No caso eu vou só dar um destaque aqui para a parte de definição, já que a gente está falando dela. Vou afastar esse daqui para o lado, porque vocês não são necessários agora, né? Então, primeira parte, definição. E para essa... Opa! Espera aí. Para essa parte de definição, a princípio, eu já vou falar desde já. Que é o que? Seja uma função em que... claro, deixa eu copiar aqui. São em que f tem o domínio nos conjuntos dos reais, no caso f r de r vai ter os seus contradomínio no conjunto dos reais, de tal forma que f de x, no caso aqui eu vou falar aqui, é igual a cosseno de x. Ok? Sendo f a função cosseno. Certo? Pronto. Dito isso, eu já vou só destacar esse comecinho aqui. Olha, nessa função cosseno, então os valores que possa vir a ser eles são valores que vão ser certo. Uma peculiaridade da função cosseno é que o que? Caso não saibam, é que a questão do cosseno do ângulo zero é igual a 1. Isso é interessante, sabe, notarmos, e faz bem mais sentido quando a gente enxerga figuras geograficamente. Eu acho que o termo geográfico está certo. Por quê? Assim, quando a gente enxerga no círculo unitário, deixa eu desenhar aqui. Pronto, quando a gente enxerga no círculo unitário, ele tem um raio 1. Lembram disso, né? Ele tem um raio 1 e a questão do eixo x e y nele são, respectivamente, o eixo x corresponderá ao cosseno e o eixo y ao seno. Aí isso tem motivo, claro, por exemplo, que eu posso até mostrar aqui, que é em razão de que, no caso, o raio aqui, quando a gente fizesse aqui, ele sendo 1, ele seria então a hipotenusa do ângulo perpendicular ao x. E da mesma forma, ou semelhante aqui no eixo y. Aí, quando se faz em si, e tem aquela questão do socator e tudo mais, acaba que sim, chegamos na conclusão de que o eixo x equivale aos valores que pode vir a ser seno, qualquer que seja o
o valor do ângulo ou do valor do x, se assim preferirem, ou seja, o valor de x pode ser o caralho a 4, mas o valor em si que vai ter o cosseno só vai ir de, deixa eu escrever aqui, de 1 a menos 1. Aqui no meio é o zero. Aí, da mesma forma, o valor do seno, ele pode ter o valor de x que for, o valor do ângulo que for, o ângulo 1570, não importa, porque o valor do seno em si só vai ir de 1 até menos 1, certo? Eu acho que essa cor não ficou muito evidente não, mas eu vou botar um fundo nela, talvez ajude. Aí. Pronto. Dito isso, quando eu digo que quando um ângulo é zero, ou seja, quando ele não está fazendo, quando ele não está fazendo aquilo que ele deveria fazer, que é ficar assim bonitinho, tudo mais. Quando eu digo que ele é zero, significa que, no caso o cosseno, claro. Quando o cosseno é zero, significa dizer que ele, está bem aqui. E quem é que está bem aqui também? O 1. Ou seja, o cosseno de zero é igual a 1. Fica bem melhor de enxergar no círculo unitário. O cu. Aí continuando. Tá, dito isso, que é só umas peculiaridades que eu queria falar mesmo, partamos agora para o segundo ponto, que é o quê? Que é a questão das propriedades que eu queria falar. Que é o quê? São 4 propriedades, tá certo? Desde já é importante ressaltar. A primeira é o quê? A primeira diz que a imagem da função cosseno, ela vai de menos 1 a 1. A gente pode ver, nós podemos ver isso no círculo unitário, quando eu acabei de mostrar recentemente. Mas tudo bem, né? Aqui, claro, é a primeira propriedade. Eu peço para que vocês notem uma coisa. A questão da imagem, que eu falei agora, e já vão lembrando aí. A questão da imagem e a questão do contradomínio que eu falei há pouco tempo. Eles já farão sentido. Por quê? Por causa que a segunda propriedade diz o seguinte. Deixa eu só escrever aqui. A segunda propriedade diz que a função cosseno não é nem injetora nem sobrejetora. Então deixa eu só escrever. A função f de x não é injetora e nem sobrejetora. O que isso significa dizer? Significa dizer assim, para uma função ser injetora, significa que diferentes valores empregados como x vai dar diferentes valores como y. E não é o que acontece na função cosseno, uma vez que vocês concordam comigo. Deixa eu desenhar aqui um círculo unitário peba. Vocês concordam comigo que para o cosseno, por exemplo, da 1, o cosseno da 1, vocês concordam que basta eu colocar como valor do ângulo 0, né? Por exemplo, cosseno de 0 é 1, bem como eu poderia colocar como cosseno de 360 graus. Por quê? Por causa que 360 graus significa que eu estou dando uma volta, mas ainda estou parando no mesmo lugar. Então, cosseno de 360 graus é quanto? 1. Então, eu posso dizer que o cosseno de 0 é igual ao cosseno de 360 graus? Posso e devo dizer. Então, por causa disso, ela não é uma função sobrejetora. Por quê? Porque diferentes valores para x, está vendo? 0 e 360, deram o mesmo valor para y. Tá bom? Mas, continuando. E por que ela não seria sobrejetora?
Para uma função ser sobrejetora, significaria dizer, aqui eu apelo para aquilo que a gente aprendeu no fundamental, que é o quê? Para uma função ser sobrejetora, ela tem que necessariamente a sua imagem ser igual ao conjunto, ou a sua imagem ser igual ao contradomínio. Se lembra que eu falei que o contradomínio é o conjunto dos reais? Pois aqui a imagem a imagem é essa daqui, ó, de menos 1 a 1. Ou seja, apesar da imagem estar inclusa no contradomínio, ela não é igual ao contradomínio, tá certo? Continuando. Opa, são 4, só citei 3 propriedades. A terceira propriedade é que a função cosseno é uma função par. Como assim uma função par? Explique isso. Eu vou só escrever aqui. F de x é par. A função é uma função par. Isso significa dizer que se eu utilizasse menos x como valor de x, necessariamente o valor que iria me dar vai ser f de x. Oxente, como assim? Exemplo. Deixa eu ver. Se eu utilizasse, exemplo, o valor de 90 graus, não, se eu utilizar o valor de 90 graus, se eu utilizar o valor, se eu utilizar o valor de 90 graus, que no caso seria, eu vou utilizar em radianos, tá bom? Que é 2π. Opa! Já era confundindo as cores aqui. Se eu botar como x 2π, ele vai me dar um valor igual a 0, certo? Mas se eu botar como valor f, como valor de x, menos π sobre 2, eu falei 2π naquela hora, meu Deus, menos π sobre 2, o que vai me dar em si, no caso, por assim se dizer, se a gente olhar lá o corpo, vai ser um valor de menos 90 graus. Ou seja, ele vai, se a gente olhar o círculo unitário, ele vai girar no sentido horário 90 graus, que no caso vai ser a mesma coisa que 3π sobre 2, que é 270 graus. Então, 270 graus, a ligação da clara aqui, 270 graus, que no caso é o, como é o nome? Que é o π é 3π sobre 2, ele é igual a 0. Aí eu digo, quem também é igual a 0, aqui, ó, tá aqui. Pessoal, a maioria do que eu falei aqui, eu falei por cabeça e eu espero que vocês tenham imaginado também, tá certo? Mas continuando. Como eu disse aqui, o valor do cosseno de 3π sobre 2, ou o valor do cosseno de 270 graus, é 0. Então, o C0, acaba que a gente estabeleceu aqui que 0 é igual a isso daqui. Eu vou lá e recopio. E acabo por chegar onde eu cheguei no início. Já a quarta propriedade, acaba que aqui mesmo eu acabei por dizer um pouquinho dela, que é o seguinte, é dizer quais são, ele diz, na verdade, quais são as raízes da função, tá certo? As raízes.
e os zeros da função. Como assim? Significa dizer quais os valores, quando empregados em x, faz com que a função dê zero. E tá aqui de bandeja para vocês. Os valores, se a gente olhar no círculo unitário também é muito bom. Que é o valor de 90 graus, o valor de 3π sobre 2. São os valores, são as raízes, são os zeros da função. Aí, claro, isso mais eu tenho que ter em mente, deixa eu desenhar aqui no cantinho o círculo unitário. Eu tenho que ter em mente que esses valores estão bem aqui e bem aqui. Quando eles são empregados, o cosseno necessariamente vai ser zero. Mas eu tenho que ter em mente que, por exemplo, se eu utilizar um 90 graus, eu concordo que se eu acrescentar π, que é o valor de 180 graus, se eu acrescentar mais 180 graus, ele vai dar zero? Vai. Se eu acrescentar π de novo, ele vai dar zero? Vai. Ou seja, eu posso concordar o seguinte, que π sobre 2 mais aí k ou n, para k ou n pertencentes ao número dos inteiros, vezes π, isso será equivalente a dar sempre o valor, os zeros da função. Por quê? Porque se eu tiver aqui π, ou π sobre 2, acrescentar mais π, eu vou chegar aqui. Se eu acrescentar mais π de novo, vou chegar aqui. Mas sempre vai ter uma mesma resposta para esses cossenos, que é o quê? É zero. Entendeu? Espero que sim. Seja, eu vou botar como n, nπ, n, ok, n pertence ao conjunto dos inteiros. Pronto. Espero que fique entendido. Agora deixa eu ver. Pronto, as propriedades já foram de base. Podemos continuar. De próximo, o mais divertido, por assim se falar, é a questão dos gráficos. Então vamos lá. Mas claro, cuide de avaliar o gráfico da seguinte função usando o app como GeoGebra conforme os seus parâmetros. Os parâmetros são esses, A, B, C e D. Aqui no nosso GeoGebra eu vou mostrar para vocês. Aqui está a nossa respectiva função. Eu repeti a equação ou a função aqui para justo facilitar. Facilitar o quê? Facilitar eu dizer para vocês o seguinte. Aqui a função π cosseno, normalmente ela é f de x igual a cosseno de x. Mas é possível nela a gente acrescentar parâmetros de tal forma que os respectivos parâmetros fazem coisas no gráfico. No gráfico do cosseno. Certo? Antes de mais nada, antes de continuar, percebam aqui qual é o intervalo da imagem. Ela vai de -1, valor mínimo, a 1, o valor máximo. Isso é legal observarmos, pois é como visto no círculo unitário, tá certo? E o eixo x ele está em radianos, em π, para justo a gente melhor ver quando fazer a brincadeirinha. Mas continuando. Aqui, o que o parâmetro A faz? Ele faz o seguinte, ele faz uma translação vertical do gráfico, ou seja, ele movimenta para cima ou para baixo, dependendo se ele for positivo ou se ele for negativo. E continuando, ele é muito interessante. Deixa eu só botar no zero aqui. Já o B, ele faz uma coisa interessante. Pois imagine, tudo isso daqui, deixa eu só botar uma cor aqui. Eu vou botar uma caneta, modo caneta aqui. Tudo isso daqui
Oxente. Tudo isso daqui, vocês concordam que, como eu disse, vai dar ou 1 como máximo, valor máximo, ou menos 1 como valor mínimo. Vocês concordam com isso, né? Pronto. Por que eu falei isso? Por causa que o parâmetro B irá fazer vai ser o quê? Vai ser amplificar, por isso que é chamado de amplificador. A amplitude vai dar uma amplificada, ele é chamado de amplitude, ele faz a amplitude do gráfico. Como assim? Por exemplo, se eu sei que aqui o máximo que vai dar é 1 ou menos 1, que é esse cosseno de x aqui, então quando eu multiplico ele por 2, vocês concordam que agora o máximo vai ser ou 2 ou menos 2. E aqui a gente pode ver que é verdade, o máximo vai ser ou 2 ou menos 2. Se eu multiplicar ele por 3, então o máximo vai ser 3 ou menos 3. Aqui vocês podem ver que o normal dele é ser 1, o parâmetro B é ser 1, ou seja, multiplicado o máximo vai ser 1 e o mínimo também vai ser 1. Que interessante, né? Aí continuando. Já o C ele mexe com o período. Voltando para aqui eu mostrei a fórmula do período, que é o que? É 2π sobre o módulo de C. Então, quando aqui C normalmente é 1. Aí, se a gente colocar aqui 1, fica o período, que é quantas vezes o gráfico, em que valor, na verdade, o gráfico irá se repetir. Geralmente ele fica, como o valor de C é 1, ou seja, 2π dividido por 1, 2π. E a gente pode ver que ele começa a se repetir em 2π. De tal forma que se a gente olhar, por exemplo, aqui, de 0 a 2π, a gente vai ver que ele começa aqui, tem o seu valor máximo, tem o valor mínimo e tem o valor máximo. Aí se a gente olhar mais 2π à frente, ou seja, de 2π até 4π, ele vai ter o seu valor máximo, o seu valor mínimo e o seu valor máximo. E assim vai sucessivamente. Mas continuando. Quando eu altero o valor de C aqui, ele vai alterar diretamente lá na equação e aqui o período conforme ele vai se repetir. Conforme o gráfico vai se repetir. Tanto é que se eu botar o valor de C como 2, fica lá 2π dividido por 2 é π, ou seja, ele vai agora se repetir a cada π. Pode ver, ó, cima, baixo, cima. Valor máximo, mínimo, máximo. Aí repete, valor máximo, mínimo, máximo. Valor máximo, mínimo, máximo. Certo? Agora, continuando. Se eu colocar o valor aqui como de novo, o que o parâmetro D faz é muito interessante. Ele move, ele faz uma translação horizontal. Ele move tanto para a direita, para a esquerda, vai. É interessante. Mas, continuando. Aí, isso foi, claro, eu quis mostrar para vocês uma análise breve sobre os parâmetros quando aplicados na função. Por causa que a função π em si, ela é alterada por esses parâmetros. Na maioria das vezes é o parâmetro B com o parâmetro C, algumas vezes o D, a maioria das vezes o A. Mas continuando. A questão da questão que eu disse que eu ia botar para vocês, que é o seguinte. Ela não é difícil, mas eu acredito na sua capacidade. Eu quero que vocês descubram a imagem da seguinte função. F de x. Descobrir a imagem, tá certo? F de x. Aí. Tá aí. Espera aí que isso aqui tá aqui até o final.
Pronto. E é isso. Eu acredito na sua capacidade. Tenha força e fé. Boa sorte. E desde já, deixe o seu like para me ajudar. Obrigado, telespectadores, e até mais.